Bem-vindo ao canal Desfrutando a Palavra, o nosso ponto de encontro semanal do estudo da Bíblia através da recapitulação da lição do trimestre, as 3 mensagens do Apocalipse. Te convido a se inscrever no canal, a compartilhar este conteúdo, porque ele está sendo de grande importância para o conhecimento do ser humano. E nós, uma vez de posse desse conhecimento, nós vamos ter o poder da escolha de aceitar o que está sendo dito pela palavra ou não, ou de rejeitar. Mas eu peço que você escolha, porque escolher Jesus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Se não é inscrito no canal, mais uma vez eu te peço, se inscreva, compartilhe, vamos falar do amor de Jesus às pessoas à nossa volta. A lição desta semana traz a continuação do tema da lição 11, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. E o verso para memorizar está no livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 10, que diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus deixou revelado os acontecimentos que teriam lugar na história ao longo da nossa vida aqui na Terra. E nós somos benditos de Deus, porque estamos vivendo nos últimos dias da história desta Terra. E Deus quer que nós tenhamos estes conhecimentos que serão decisivos em nosso momento de escolha. A quem eu estou escolhendo adorar? Como eu estou adorando a quem eu escolhi? Você já pensou? Nós temos aprendido ao longo dessas lições que somente há 2 partidos, o lado de Deus e o lado de Satanás. Não há neutralidade, não há meio termo. E aqui o verso falou que se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Esta profecia faz referência aqui a quando o Papa foi levado prisioneiro pelo general Berthier. Essas palavras foram cumpridas no ano de 1798. O papado então tinha levado tantos outros cativos e agora ele mesmo estava indo para o cativeiro. E ali no exílio, quando ele foi aprisionado pelo general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, ali na Revolução Francesa, então o Papa ele foi aprisionado e cumpre essa profecia. Mas a lição vem falando para nós na parte de sábado que no século XV, sob este poder dessa besta, muitos cristãos foram mortos, perseguidos e mortos. E entre eles, a lição traz o exemplo dos valdenses, que moravam nos Alpes do norte da Itália. Estes cristãos, eles foram brutalmente assassinados, simplesmente porque eles professavam a fé em Cristo Jesus, conforme a palavra diz. Eles eram obedientes ao assim diz ao Senhor e não ao assim diz as pessoas. Então, estes homens foram perseguidos no século XV. E a lição vem falando para nós que essas perseguições, elas vão se repetir. Elas têm se repetido ao longo da história. Ao longo da história terrestre, ela tem se repetido e vai culminar com uma grande perseguição bem antes da volta de Jesus. Bem próximo. E quando nós estivermos vivos, nós seremos perseguidos e aí então Jesus voltará. Louvado seja o Senhor, porque a lição traz assuntos maravilhosos que nós precisamos compreender para que a nossa fé seja fundamentada na palavra, a nossa fé seja firmada no Senhor e as nossas decisões sejam ao lado do exército de Cristo vencedor. A lição de domingo vai falar sobre a ferida mortal e o texto está no livro do Apocalipse 13, capítulo 12, versos 6 e 14 e Daniel 7, 25. Estes textos falam de um tempo em que esse poder perseguidor dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos. Esse poder romano, esse poder papal seria um poder perseguidor. E Daniel 7,25 diz que este poder, o papado, cuidaria de mudar os tempos e a lei de Deus. E conforme foram predito pela profecia, o poder papal lançou a verdade por terra. A lei de Deus foi lançada ao pó, enquanto se exaltava as tradições humanas. As igrejas que estiveram sob o domínio do papado, elas foram compelidas a honrar o domingo como o dia santo. E a pergunta da lição diz o seguinte: por quanto tempo esse poder dominaria o panorama religioso ao longo dos séculos? As profecias aqui de Apocalipse 13, 5
e 12, versos 6 e 14, Daniel 7, 25, diz que seria por um período profético de 1260 anos. Durante esse período, uma igreja corrupta, juntamente com o Estado corrupto, aqui a gente percebe a união da igreja e o Estado, eles oprimiriam e oprimiram o povo de Deus, massacrando, porque esse povo seguia a Bíblia como a Bíblia é, sem tirar um J, sem acrescentar um tio. Como o Senhor diz, assim estes fiéis, eles cumpriam a palavra, eles observavam, obedeciam a palavra. E o povo de Deus então foi perseguido, e o capítulo 12 de Apocalipse, verso 6, diz que essa igreja, essa mulher fugiu para o deserto, por um período de tempo, que foi esse período de 1260 anos. E é interessante a gente entender que esta igreja perseguidora perseguiu uma igreja em minoria. E esta minoria era um pequeno povo fiel ao assim, diz o Senhor. Nós vimos que neste período também de 1260 anos, Deus estabeleceu, a gente vê que Deus estabelece limites no tempo. Esse poder perseguidor perseguiu por muitos anos, mas chegaria um momento que teria um basta. E por que essa ferida mortal? Porque por um longo período, esse poder ficou em stand-by. Ele ficou, depois de 1798, em stand-by. Mas no ano de 1984, no mês de março, o presidente americano Ronald Reagan, ele indicou William Wilson como embaixador para o Estado do Vaticano. E aí uma nação fundada na base do protestantismo, que é a América, os Estados Unidos, ela agora a gente vê, através desse presidente, em 84, ele dando as mãos para o papado, então começando o processo de cura desta besta, desse poder. E nós podemos dizer que as profecias do Apocalipse predizem que a ferida mortal infligida ao papado pelo exército de Napoleão, esta ferida seria curada e o papado ascenderia à preeminência internacional. O que a gente vê na atualidade? Fazendo paz, acordos de paz com todos os países. Esta ascensão daria início ao conflito final entre a marca da besta e o selo de Deus. A lição nos diz que, no quarto século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o império. E no ano 330 d.C., quando mudou sua capital para Bizâncio a fim de unir as partes oriental e ocidental do império, Constantino deixou em vácuo a liderança em Roma. E o Papa então preencheu este vazio. Tornou-se não apenas um poderoso líder religioso, mas também uma força política a se levar em conta na Europa. E no ano em 538 d.C., Justiniano, o imperador romano, ele concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé. A igreja medieval exerceu grande influência de 538 a 1798. E como nós já falamos aqui, Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, levou o Papa cativo em 1798, em cumprimento exato da profecia dessa ferida mortal. O golpe do papado foi grave, mas, de acordo com Apocalipse 13:12, a ferida mortal seria curada. E o mundo ouviria mais desse poder, ouviria muito mais. E nós já estamos ouvindo, porque nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. A lição de segunda-feira, que tem como tema apostasia, os textos-chave estão no livro de 2 Tessalonicenses 2 e 3, 4, de 9 a 12. E neste texto de 2 Tessalonicenses, Paulo, ele prevê sobre os últimos dias. Ele ali falando para os Tessalonicenses acerca da volta de Jesus, ele falou para eles, advertiu aquela comunidade cristã, que antes da volta de Jesus haveria uma apostasia, ou seja, haveria um afastamento da verdade da palavra de Deus, pois um evangelho falso entraria na igreja. E entrou. Paulo advertindo naquela época, e a gente olhando para trás e vivendo a nossa realidade, nós percebemos que essa profecia se cumpriu. E Paulo também disse que seria revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Nós não devemos esquecer que Satanás está por trás de todos esses acontecimentos. Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele se assenta no santuário de Deus.
Ele atua por meio de agentes humanos e ele cuida de mudar os tempos e a lei, como nós já vimos. E Daniel e João, Daniel escreveu o livro de Daniel e João o livro de Apocalipse. Eles revelam que o chifre pequeno de Daniel 7, a besta de Apocalipse 12 e 13, a besta de Apocalipse capítulo 13 e 14, e o homem da iniquidade, eles representam a mesma entidade. Tanto Daniel, quanto João no Apocalipse, quanto Paulo, eles falam que este poder representam a mesma entidade. Isto leva à conclusão de que Daniel, Paulo e João falavam do mesmo poder. Que poder é esse? O papado. Não tem sombra de dúvida que é o papado. A profecia descreve um sistema religioso que fez concessões em relação à palavra de Deus, que substituiu a palavra, o evangelho, por tradições humanas. E as pessoas foram se afastando cada vez mais da verdade bíblica. Essas profecias são dadas por um Deus de amor, a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Se Deus deixou revelado, é porque Deus quer que nós conheçamos. Deus quer que nós compreendamos. E não pense você que o livro do Apocalipse é um mistério que ninguém pode. Nós temos estudado ao longo do trimestre que ele é um livro revelado e ele fala de Jesus, dos últimos acontecimentos para nós aqui nesta terra, dos acontecimentos que já tiveram lugar na história, dos que ainda irão acontecer. Então, estude com oração o livro de Daniel e de Apocalipse. E para você melhor ter compreensão ainda, te indico o livro O Grande Conflito. Este livro está sendo distribuído em massa em toda a América do Sul, no mundo. Se você ainda não tem, peça para alguém da igreja adventista um exemplar do livro O Grande Conflito. E você vai compreender melhor ainda estas profecias do livro do Apocalipse e Daniel. Deus reprova as organizações religiosas apóstatas. Mas Deus, ao mesmo tempo que reprova estes ensinos errados, essas falsas doutrinas, esse vinho de Babilônia, Deus convida os seus fiéis a saírem de Babilônia. Deus adverte, saiam dela, povo meu. Por que sair? Porque esse sistema, ele faz parte de um poder fracassado, falido. Cristo já venceu esse poder. E você não queira estar do lado perdedor, porque se você permanecer acreditando nestas falsas doutrinas, você também estará do lado do perdedor. Peça ao Espírito Santo direcionamento, iluminação do alto, para que você compreenda de fato se onde você está, as doutrinas estão sendo ensinadas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com assim diz o Senhor. Este livro, ele é a revelação de Deus para a nossa vida. Estude a Bíblia. O nosso trabalho como adventistas, nesse momento, é levarmos essa mensagem, é exaltarmos a lei do Senhor e chamar a atenção do povo para a lei de Deus, para toda a Bíblia, para toda a palavra de Deus, que Ele é fiel. Deus não altera, Deus não mente, Deus cumpre a sua palavra. A lição de terça-feira vai falar sobre a estratégia final de Satanás. Apocalipse 17, de 12 a 14, vamos fazer uma breve leitura aqui, 17, de 12 a 14, diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Deus está falando para nós que ele venceu e vencerão os eleitos que andam com ele. Haverá uma peleja ainda final em torno da lei do Senhor. E dentro desta lei, no centro dela, está o sábado. Como João descreveu as cenas finais da história da terra, que grande contraste observamos. Aqui nós vemos que os poderes políticos, por terem o mesmo propósito, darão à besta, ao papado, autoridade e poder.
Esta confederação liderada por Satanás lutará contra Jesus, o Cordeiro. E nessa luta, todos os poderes corruptos que abandonaram a sua lealdade à palavra de Deus, à lei de Deus, estes estarão unidos em oposição ao povo de Deus. Nessa luta, o sábado do quarto mandamento será o ponto em disputa, será o ponto em debate. O contínuo fortalecimento da santidade do domingo no quarto século foi um movimento político e religioso calculado para unir o império em um momento de crise. Você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para unir as nações nesses últimos dias? Nós não devemos esquecer jamais do ano de 2020, 2021, onde o mundo passou por uma grande pandemia. Todos se uniram em torno da preservação da vida, todos correram em busca de vacina, todos foram obrigados e aderiram ao uso da máscara. Então, a gente não sabe o que está por trás desses poderes em busca de defenderem algo que eles acham que é correto, mas que não está amparado na palavra de Deus, e para assim fortalecer a santidade do domingo. Eu tenho pensado que, quem sabe, as questões climáticas não são o ponto comum que unirá as nações. As contínuas discussões em torno deste assunto pedem soluções urgentes. 2021, 2022, eles continuaram dando ênfase, através das COPs 26, 27, sobre essas questões climáticas. E quem sabe não é esta estratégia que o inimigo vai usar para unir as nações em torno desta obrigatoriedade da santidade do domingo. Se estivermos vivos, nós veremos. A lição de quarta vai falar sobre a marca da besta. Apocalipse 14, 9 e 12 fala assim. Capítulo 9 diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. E o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por um lado, um grupo que adora a besta recebe a sua marca na mão ou na fronte. E por outro lado, há um grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Onde é colocada a marca da besta? As pessoas ficam pensando que a marca da besta vai ser um chip implantado, vai ser algo visível. E nós já vimos na lição anterior que não será algo visível. A lição nos traz o seguinte entendimento: a marca da besta é colocada na testa ou na mão? Testa é um símbolo da mente, onde estão a consciência, a razão e o discernimento. A mão é símbolo de ação, de realização. A mão é símbolo de trabalho. E quais características distinguem o povo de Deus daquele povo que adora a besta, que recebe a marca? Duas características distinguem o povo de Deus. Quais são elas? A guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós observamos toda a lei de Deus. Não só um mandamento e outro não. Porque Tiago diz que se nós observarmos 9 e deixarmos o restante sem observar, sem obedecer, nós estamos sendo transgressores de toda a lei. Então há um povo na terra que guarda os 10 mandamentos, incluindo o sábado do quarto mandamento. E a outra característica é que esse povo tem a fé de Jesus. Aquela fé que nos leva a conhecer Jesus, a aceitar Jesus. E diante da prova, das dificuldades, do sofrimento e das lutas, nós mantemos essa fé firme, sem desanimar. Uma fé resoluta, uma fé resiliente, uma fé que não desanima, uma fé que não desiste. Uma fé que, se for possível, vai até a fogueira, até dentro da fogueira, até dentro da cova do leão. É essa a fé de Jesus. A diferença entre os dois grupos de adoradores é: primeiro, há um grupo que adora a besta, e o outro grupo é que adora ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Não há meio termo. Não há meio termo.
Se a luz da verdade tem lhe sido apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento, e ainda assim você se apega ao falso dia de repouso, observando o domingo, então você receberá a marca da besta. Quando você, diante de um decreto, obedecer à ordem para parar de trabalhar no domingo e adorar a Deus num dia de trabalho comum, então você concorda em receber a marca da besta. Se você hoje está escolhendo, mesmo diante das evidências bíblicas de que Deus tem um dia de guarda, que Deus tem os seus mandamentos, dentro dos mandamentos tem um dia de guarda, e você, diante desse conhecimento, você reluta em aceitar e continua obedecendo aquele mandamento que o homem construiu, se você não retroceder desse caminho, você está caminhando para futuramente ser selado com a marca da besta. A lição nos diz ainda que um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa, e os que são fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigos da união e do bem da sociedade. Então a sociedade está caminhando para o seu final, o mundo está caminhando para o seu final, e dentro deste caminhar, desse processo, leis serão feitas para anular a liberdade religiosa. E dentro deste anular da liberdade religiosa, o sábado será rotulado como o dia em que nós devemos deixar de observar. Nós seremos forçados diante de um decreto a confessar que não aceitamos o sábado. E aí, o que é que você vai fazer? O que eu vou fazer? Se hoje eu não creio, se hoje não fundamento a minha fé, se hoje não me santifico na palavra de Deus, que é a verdade, eu facilmente serei uma dessas pessoas que poderei cair, poderei ceder. Por quê? Você pode pensar que, eu posso não ceder. Por quê? Olha, vamos pensar bem. Nós vimos na lição passada que quem não obedecer a este decreto, que vai ser colocado em ação, promulgado, vai sofrer sanções econômicas. Por quê? Que sanções serão essas? Você não vai poder comprar e nem vender. Você não vai pagar sua conta de luz, vai ter a luz cortada. Você não vai poder ir ao supermercado comprar, porque você não vai poder comprar e nem vender. Você não vai ir ao shopping comprar uma roupa, porque você não vai poder comprar e nem vender. Você que trabalha como autônomo não vai vender os seus serviços. Você que trabalha com beleza não vai vender os seus serviços, porque quem vai comprar se você não pode vender? Então, hoje é dia de nós repensarmos as nossas escolhas, a nossa fidelidade, como nós estamos fazendo para Deus, de modo a assegurarmos a nossa fé e termos uma fé de Jesus. Porque diante dessas sanções que virão contra o povo obediente de Deus, que guarda os seus mandamentos, incluindo o sábado do quarto mandamento, estas pessoas sofrerão sanções. E você olhando para o seu filho pedindo comida, se você hoje não tiver uma fé de Jesus, você irá ceder. Mas como eu posso ter a fé de Jesus? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus quer que eu e você fundamentemos a nossa vida espiritual no assim diz o Senhor. Que nós aprendamos a passar por provações aqui nessa terra, que nós aprendamos a passar por necessidades aqui, antes desse decreto, para que tudo isso sirva de exercício espiritual para nós, diante de um decreto final de morte. Porque você não bebeu do vinho de Babilônia. Se você não bebeu do vinho de Babilônia e manter-se firme no assim diz o Senhor, você vai estar em apuros, mas lembre-se, o Senhor Deus estará conosco até o fim. Amém? Assim como Deus estava diante da cruz de Cristo, ali ele sozinho, pensando estar abandonado, mas ele não estava. Deus Pai estava presente. E quem estará conosco é o Deus Espírito Santo. Este Espírito que quer encher o meu coração, quer encher o teu coração com a presença divina, quer habitar no nosso ser para nos dar fortalecimento. Não apagueis o Espírito. Quando o Espírito te falar o coração, atenda ao chamado do Espírito, porque ele será o teu companheiro final na perseguição que logo acenderá contra os fiéis do Senhor. A lição ainda nos diz o seguinte, na lição de quinta-feira, o teste do sábado. Talvez o palco esteja sendo montado para a perseguição futura. Em 6 de junho de 2012,
Bento XVI apelou a mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, afirmando que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Este conceito aqui mostra que o domingo como dia de descanso é algo real. É algo real. Leis serão aprovadas e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigo dos melhores interesses da sociedade. Já falamos sobre isso. Nessa crise, pela graça de Deus, os seguidores de Cristo não cederão à pressão. Amém? Em contraste com a marca da besta, receberão o selo de Deus. Selos eram usados antigamente para atestar a autenticidade de documentos oficiais. Espera-se então que o selo de Deus esteja inserido na sua lei. E a lição fala o seguinte, a partir de Êxodo 20, de 8 a 11. Que elementos de um selo bíblico encontramos no mandamento do sábado? Em que o mandamento do sábado é diferente de todos os demais? Que elementos de um selo nós encontramos no quarto mandamento? Aqui diz que o quarto mandamento contém 3 elementos de um selo autêntico. Primeiro, o nome, esse selo contém o nome de quem o selou, o Senhor, porque em 6 dias fez o Senhor fez em 6 dias, né? Diz Êxodo lá. E o segundo elemento que contém elementos de um selo autêntico é o título de quem o selo, o Senhor que fez. Então aqui o Senhor, ele é o Criador, o Senhor Criador. E o terceiro elemento que contém a autenticidade de um selo é que o território em que ele reina. Deus é criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há. O Senhor é criador de todas as coisas. Então o selo de Deus será colocado apenas em nossa testa, em nossa mente. E Jesus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus quer colocar o seu selo, quer que tenhamos entendimento, compreensão da sua palavra, para aceitarmos de fato que o Senhor é o Criador. E por ser o Criador, ele merece ser adorado. E o dia de adoração que ele estabeleceu é o Santo Sábado do Senhor. Isso se dá pelo nosso entendimento. Se eu abrir o coração para este entendimento, o Espírito Santo será o nosso melhor professor. Aqui fala ainda que o dragão mudou a lei no ponto em que Deus é identificado como Criador e Redentor, o único digno de adoração. E para finalizarmos a nossa lição, eu pergunto para nós, pergunto para você, você já se perguntou com que marca está sendo selado? Sério, com que marca você está sendo selado? O recebimento do selo de Deus ocorre durante um período em que nossa mente está diariamente em conformidade com a imagem de Cristo. Somos transformados pela contemplação. Esta é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Se você passa mais tempo diante do Senhor, diante da sua palavra, a sua mente vai se adaptando ao que você está lendo, estudando, absorvendo. Agora, se você passa mais tempo ocupando a sua mente com coisas que não edificam a sua fé, você vai estar também sendo moldado mediante aquilo que você está vendo ou assistindo ou participando. Leva tempo para o caráter se desenvolver. Ao meditarmos na vida de Cristo, o Espírito Santo trabalha em nossa vida para selar dentro de nós os princípios do reino de Deus, amém? Então passemos mais tempo diante do Senhor, para que o Espírito Santo coloque em nós, cele em nós, no nosso entendimento, os princípios do reino de Deus, porque é para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo para o reino celestial, estamos indo para casa. Então nós precisamos ter os princípios desse reino, para que vivamos eternamente lá. Em preparação para esse teste final, aqui diz que o Espírito Santo trabalha em nossa vida para selar dentro de nós os princípios do reino de Deus em preparação para o teste final sobre o mandamento do sábado.
vamos nos firmando na palavra. Vamos nos sustentando na palavra. Fundamentando a nossa casa espiritual na palavra. Porque quando o teste do sábado chegar, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, porque nós estamos enraizados no assim, diz o Senhor Jesus. Da mesma forma que o selo de Deus não é recebido em um instante, a marca da besta também não é. Concessões diárias, pecados acalentados, conservação de ídolos ocultos no coração, atitudes não cristãs fomentadas, tudo isso leva ao recebimento da marca da besta. Se falharmos nas provas de hoje, certamente falharemos nas provas maiores de amanhã, quando a marca da besta for imposta. Se hoje você cede nas horas do sábado para fazer coisas que não são lícitas pela palavra de Deus, se você hoje cede a isso, futuramente também você cederá, porque você não acostumou a se fundamentar na palavra do Senhor, a fazer concessões na sua vida. E Deus reprova este tipo de comportamento se assim nós fizermos. Para fechar a lição, Luther Warren costumava dizer, ele era um pregador adventista, ele dizia: a única maneira de estar pronto para a vinda de Jesus é se preparar, permanecer preparado. João Pedro, antes de falecer, conversando comigo, disse: por que nós temos medo da morte? Nós não devemos ter medo de morrer. Se nós temos Jesus, nós só devemos estar preparados. Que nós estejamos preparados, como disse esses homens, que nós estejamos preparados, porque a perseguição virá contra os obedientes à palavra do Senhor. Que você e eu estejamos no grupo dos que estão sendo selados com o selo do Deus vivo, contemplando a palavra do Senhor todos os dias e fazendo decisões para o reino dos céus. Que os princípios do reino vivam em nosso coração para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.